Oi pessoal, e aí? Tudo jóia? Então hoje chegamos no nosso último encontro, né, da disciplina para fechar, né, falando dos modelos de desemprego, né? Então na aula passada, né, quando a gente entrou nessa brincadeira aí de macro de curto prazo, a gente falou dos modelos de salário e eficiência, né, principalmente lá do Shapiro-Stiglitz. E hoje, então, a gente vai falar do que se chama aí de Search e Matching Models, né? O Job Search, que é a procura e o pareamento, o casamento entre trabalhador e vaga, né? Então, bom, sem muitas delongas, né? Meio que a sequência da aula passada, né? Então, na aula passada, se vocês lembram, a gente falava, né, que existe desemprego, né? Ou seja, existem pessoas que ao trabalho, ao salário de mercado, estariam dispostas a trabalhar, né? Inclusive estão procurando emprego e não encontram, né? Isso aí então foge da característica do equilíbrio valrasiano, lá onde oferta é igual à demanda e dado aquele equilíbrio, o preço de mercado lá, as pessoas que estão dispostas a trabalhar por esse preço, né, elas acabam trabalhando, né? Então a gente está estudando, né, modelos que tentam justificar a existência do desemprego, né? Então a gente falou lá, primeiro é que as firmas elas acabam pagando um salário mais alto para justamente induzir os indivíduos a trabalhar e exercer esforço, né? E hoje a gente vai ver uma outra característica, né? Que são até os modelos são mais recentes, né? Na literatura, né? Mais modernos, pelo menos. Que é justamente explicar desemprego pelo processo de procura, né? E de pareamento, para ser o search matching, né? Entre trabalhadores e vagas, né? Então, a gente, na graduação aqui, até então, nos modelos de emprego, a gente considera que existem trabalhadores, não diz que é o João, que é a Maria, né? Não tem diferença entre esses trabalhadores, e que existem postos de emprego, e esses postos não diz se é para trabalhar em um computador, se é para andar, sei lá, entregar jornal de bicicleta, não entra na especificidade do tipo de emprego e nem do tipo de funcionário, né? Então, o que os modelos de search aqui, de job search, o que eles vão introduzir é justamente esse custo que existe entre procurar e ter esse casamento entre o trabalhador e a vaga que está aberta, né? Então, como já diz aqui, ó, como esse processo ele não é instantâneo, né, como ele é custoso, acaba existindo desemprego, tá bem? Bom, o que a gente vai fazer nessa aula? Então, é entrar nesse mundo do job search, apresentando os modelos que são aí chamados de Diamond, Mortensen e Pissarides. Né? Esse Pissarides aqui, pô, todos eles são bacanas, né? Mas o Pissarides... Bom, já vamos direto então para nossas hipóteses básicas. Então, o modelo é de tempo contínuo e a economia consiste de trabalhadores e empregos. Tá? Há um contínuo de trabalhadores de massa 1, logo eu tenho aqui os empregados mais os desempregados, tem que dar 1. Tá bem? Isso aqui é a massa. Né? Então, o E e o U são proporções. Tá? Os empregados produzem uma quantidade exógena e constante de produto, né? Um produto Y, e recebem um salário, que é endógeno, W. Os desempregados recebem uma renda exógena, né, um B de benefício, aqui, recebem um benefício positivo, né, ou aqui, né, em vez de pensar em termos monetários, como se fosse um auxílio, eles recebem a utilidade do lazer, né, que valora tanto quanto a renda, o tamanho de renda B. Tá? Trabalhadores e firmas possuem uma taxa de desconto, R, que é positiva, e as vagas de emprego, por sua vez, elas podem estar preenchidas, né, que é do F de inglês field, né, mas é preenchidas, ou vagas, tá bem? Que é a letra V. Tá? Então, F de preenchido, V de vaga, são para problema das firmas lá, de preencher as vagas. Tá? Já os trabalhadores, eles podem ser E de empregados ou U de desempregados. Tá bem?
A firma ela incorre em um custo constante, um Czinho aqui positivo, para a manutenção dessa vaga de emprego, né, independente dessa vaga ser preenchida ou não. Tá? Então, como é que ficam os lucros da firma? O lucro é a produção menos o custo do trabalhador, né, que é o salário, menos esse Czinho aqui, que é o custo de manter a vaga aberta. Tá bem? Se está preenchido, então o trabalhador produz e recebe salário. Agora, se a vaga não está preenchida, a firma incorre aí num custo, né, num lucro de menos C. Então, ela tem o prejuízo de manter a vaga aberta. Sei lá, de botar um anúncio no jornal. Isso que entra nesse Czinho aí. Tranquilo? Bom, a gente assume que o Y, né, que a quantidade produzida é maior do que o benefício mais o custo, né, ou seja, sempre que o posto é preenchido, né, a produção é positiva, também vai se produzir um valor positivo, ou seja, a vaga sendo preenchida, a firma não tem prejuízo. Os empregos, né, eles podem ser criados sem custos, apesar de ter um custo de manutenção, que é o Czinho aquele, tal que o número de empregos é endógeno. Então, o que é endógeno aqui é salário e número de empregos. Então, aqui é o mesmo esquema dos anteriores lá que a gente definia emprego e salários. Tá bem? Qual é a característica do modelo? Né, a central é justamente o desemprego friccional, né, que é fricção no sentido dessa procura aí de pareamento, né, entre vaga e trabalhador. Tá bem? Bom, dado que existe esse pareamento, existe uma função de matching, né? Matching é o pareamento em inglês, né? Então existe essa função que faz esse casamento para modelar esse pareamento entre trabalhadores e vagas, tá? Essa função, então, vai depender da quantidade de desempregados e da quantidade de vagas, né? Então ela é crescente nos dois termos aqui, tá? A dinâmica, por sua vez, né? A dinâmica do número de trabalhadores empregados é dada pelo nosso E ponto aqui, né? Que é igual a essa função de pareamento menos uma constante lambda, né? Dos empregos que vão deixando de existir, também de empregos que são terminados os contratos aqui por quaisquer motivos. Também são as demissões. Tá? Então a evolução é dada pelo sucesso do pareamento menos uma determinada constante que multiplica os empregos, os contratos que terminam. Tá bem? Bom, a função de matching, né? Vamos falar um pouquinho sobre a função M aqui. Né? A função de matching ela atua como uma função de produção, né, que ela vai produzir os pareamentos, né, ou vai casar trabalhadores com vagas. Tá bem? As suas propriedades elas vão ser cruciais para o modelo. Então essa função M ela poderia exibir retornos crescentes de escala, né, e aí existem thick market effects, né, efeitos de mercados densos, né, onde o que acontece? Aumentou os recursos para a procura, torna esse processo mais efetivo. Ou seja, eu tenho um ganho de escala, eu tenho um mercado mais denso, mais consolidado, então é bastante eficiente a minha função, o meu casamento entre vaga e emprego, né? entre vaga e trabalhador. Né? Ou seja, eu tenho um ganho de escala. Agora, poderia acontecer, né, dessa função ter retornos decrescentes, tá? E aí aconteceriam os efeitos de congestionamento, ou aqui crowding effects, né? Que aí o que acontece? Tem uma galera, né, procurando vaga, tudo uma confusão, o CIE lá, faz anos que eu não entro no CIE da vida, mas é tudo uma confusão, papelado, um monte de gente, um monte de vaga, agora como é que eu vou fazer o casamento? Então, tem retornos decrescentes de escala, tá? Efeitos de congestionamento. Tá? Aqui para nós, a gente não vai entrar nesse mérito, mas é só porque é importante salientar que isso existe, que é possível, tem ganho de escala. Né? No nosso caso, a gente vai assumir retornos constantes de escala e vamos assumir também a forma funcional de uma Cobb-Douglas, tá? Que a gente já é nossa amiguinha, né? Já estão habituados a mexer. Né? Então, o que acontece? Né?
essa função de matching ela vai ter retornos constantes de escala, e a dificuldade de encontrar e preencher uma vaga vai ser dada por esse θ, que nada mais é do que a razão entre o número de vagas e o número de desempregados. Tá bem? Aí aqui é só uma simplificação que o livro faz, né? A mesma coisa lá do solo, né? O solo, quando tem a função de produção e divide pelo L lá, né? Que é a quantidade de trabalhadores, para ficar em termos da letrinha pequenininha. Então é a mesma coisa que ele faz aqui, tá? Então eu tenho uma função de matching, que nada mais é do que o U vezes o M aqui sobre U, né? Que aqui só multiplicou e dividiu por U. Então ficou 1 aqui, por isso que eu consegui transformar em Mzinho. Tá? A mesma pegada, né? Então o meu M ele pode ser igual à quantidade de desempregado vezes esse Mzinho que fica função de θ, né? Que é justamente a dificuldade de encontrar e preencher vagas. Tá bem? Que é essa a razão. Tá? Bom, a forma funcional, como eu já havia falado, é Cobb-Douglas, né? Ou seja, esse meu Mzinho vai receber essa cara aqui, né? Que é um K que multiplica o θ elevado na gama. Tá bem? Então, a gente pode trabalhar tanto com um Mzão grande, né? E ele mexe às vezes com um Mzão grande, às vezes com um Mzinho pequeno, por isso que eu botei as duas aqui. O Mzão grande vai ser o K, que vai multiplicar o U elevado na 1 menos gama, que multiplica o V elevado na gama, tá bem? O U e o V saíram desse θ aqui, né? Que é V sobre U, tá bem? Ou eu vou ter que o M vai ser igual ao K, que multiplica U vezes o θ na gama, tá bem? Que é essa versão aqui. Esse casinho aqui, né? Ele é um parâmetro, então, de eficiência do pareamento, né? Que é positivo. E o gama, por sua vez, está entre 0 e 1, né? E aí, entre 0 e 1, justamente, é os retornos constantes aqui de escala que a gente está utilizando, tá? Que a gente está supondo. Tranquilo? Bom, assim, né? Através desse nosso M, a gente consegue encontrar a taxa pela qual um desempregado encontra emprego, tá bem? Que vai ser dado pelo SAzinho, que se vocês lembram é a mesma coisa da semana passada lá do Shapiro-Stiglitz. Né? Então a probabilidade lá do desempregado encontrar emprego é dada pelo Azinho, que nada mais é do que M sobre U. Tá bem? Que é, se vocês lembram, né? M como é aqui, ó, M como é U vezes o θ aqui, né? Que é o Mzinho. Eu tenho que o Azinho vai ser exatamente essa probabilidade de encontrar emprego vai ser dada exatamente pelo Mzinho, tá? De forma semelhante, a taxa na qual o posto de trabalho ele é preenchido vai ser dada por M divididos por V, né? A eficiência dividida pelo número de vagas, que nada mais é do que o M divididos por θ. Beleza? Então, lá, nossas hipóteses sobre M, né, dela exibir retornos constantes, e que é crescente em ambos os argumentos, implica que o Mzinho é crescente em θ, né, mas que os aumentos são menos do que proporcionais. Tá? Ou seja, quando o mercado de trabalho está mais apertado, né, quando tá, não tem tanto desemprego, com mais vagas e menos empregados, ou seja, o θ maior, a taxa de encontros de vagas é mais alta e a taxa de preenchimento de vaga é menor. Né? Ou seja, quanto maior o θ, dado as nossas hipóteses, a taxa de encontro de vagas é mais alta. Ou seja, o meu Azinho ele é positivo com o θ. Tá bem? Quanto maior θ, maior o Azinho. Agora, a taxa de preenchimento de vaga, né, que é o nosso alfa aqui, o alfa vai ser menor em função dessa razão aqui. Tranquilo? Dadas as nossas hipóteses. Beleza? Então, maior θ, maior Azinho, menor alfa. Tá? Bom, pessoal, e aí tem um conceito bem importante que esse tipo de modelo traz, que é a questão da barganha de Nash. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso lá, de repente, teoria dos jogos, né? Mas, enfim, o que acontece? Né? Como a gente está agora no mundo em que firmas, né, e vagas são heterogêneas, né, e os empregados também, né, trabalhadores também são heterogêneos,
fica muito difícil da gente definir um salário de equilíbrio, né? Que antes era tudo, eram empregos e eram trabalhadores, né? Uma coisa mais geral. Tinha lá o nosso salário de equilíbrio e tudo mais, né? Aqui, como tem heterogeneidade, a coisa não fica tão simples, né? E vai depender, na verdade, de barganha, ou seja, da negociação entre trabalhadores e firmas, tá? Então, olha só, o que acontece? Existem ganhos mútuos desse pareamento, né? Então, o trabalhador passa a ganhar salário, né? Que é melhor do que estar desempregado, que o benefício que ele ganhava. Já a firma vai ter aqui um lucro, passa a ter um lucro positivo, né? De estar tendo trabalho, mesmo tendo a produção, né? Mesmo sujeito aqui líquido do salário e do custo de ter a vaga. Tá? Então, tem ganhos para os dois entes, vamos dizer assim, do nosso modelo. Tranquilo? Só que é o seguinte, para a gente definir exatamente o salário que vai ser de equilíbrio, tem infinitos salários aqui que atendem essas duas condições. Tá bem? Então, como é que faz para a gente definir um salário de equilíbrio? A gente entra no que se chama de barganha de Nash. A barganha de Nash diz o seguinte, que o excedente que os empregados recebem, né, por estar trabalhando, e que a firma recebe por estar produzindo, este excedente total da economia, ele vai ser negociado entre trabalhadores para um lado e firma para o outro. Tá? E aí vai se dizer que eu acho que é FI o nome dessa letra aqui, né? FI, que aqui para nós vai ser uma parcela exógena, né? FI desse excedentão total fica com os trabalhadores e 1 menos FI, ou seja, a parcela restante fica com as firmas. Tá? Aí, claro, o que valor vai ser FI vai depender aí das condições da economia, né? Condições do mercado, das instituições, enfim. Né? Isso aqui não vai entrar só como parâmetro do modelo para justamente dar a ideia de que existe essa negociação aí do excedente entre trabalhadores e firmas. Tranquilo? Bom, então, bora para o nosso equilíbrio, né? De novo, caímos lá na programação dinâmica. O que faz a programação dinâmica? Responde a perguntas como qual valor para o trabalhador de estar no estado E ou de estar no estado U? Qual é o valor para a firma de ter um posto de trabalho ocupado, né, de ter uma vaga preenchida, ou dessa vaga ficar ociosa? Tá bem? Então, é como a gente viu lá na aula passada, né? A equação de Bellman vai me dizer ao longo de toda a existência do empregado aqui, né, para pegar o VE, que é o primeiro, né, toda a existência desse trabalhador que ele está empregado, como é que varia a utilidade dele. E aí vai depender do salário, que é o que ele ganha agora, mais variações que podem acontecer do valor no sentido dele estar empregado, por exemplo, variações de salário, vamos dizer assim. E aqui vai ser negativo, né? Mas é mais, né, somado da expectativa do que vai acontecer no futuro, né? Que aqui é justamente negativo porque ele tem uma probabilidade, aqui um coeficiente lambda, né, uma probabilidade lambda, de justamente sair do estado de estar empregado para ir para o estado de estar desempregado. Tá bem? Lembra lá que tinha o valor, né, trazido a valor presente, por isso tem um R, é o meu dividendo, né, aqui mais a evolução que pode acontecer com o valor, né, que aqui na aula passada não tinha porque a gente estava no steady state, menos justamente porque eu posso ter perdas de capital aqui, né, então pode acontecer de eu me tornar desempregado. Tá bem? Aqui temos a nossa equação de Bellman aqui, né, a função valor do carinha, do empregado, de estar trabalhando. Aqui, né, que então, vamos aos poucos aqui, né, o salário, mais a evolução do próprio valor ao longo do tempo, né, de estar empregado, menos aqui a probabilidade dele mudar de estado, que é sair do emprego e entrar para o desemprego. Tá? Ainda falando dos trabalhadores, o valor dele estar desempregado vai ser igual ao benefício que ele ganha, que agora a gente supôs que ele ganha um benefício, B, mais variações do valor ao longo do tempo, né, de estar desempregado, mais o que? Azinho é a probabilidade dele ser admitido, que é justamente dele migrar do estado, é um ganho de capital aqui, dele migrar do estado de estar desempregado e passar a ser empregado.
Tranquilo? Já para as firmas, o valor de uma vaga preenchida é dado pelo lucro dela, né, que é o quanto que ela produz menos o salário e o custo lá da vaga, mais alguma variação que tenha esse valor de ter a vaga preenchida, descontado do que? De uma probabilidade justamente ter o rompimento do contrato de trabalho e a vaga, em vez de ser preenchida, passar para ser ociosa. Tá bem? Para terminar aqui a questão das firmas, o valor de ter uma vaga ociosa, né, uma vaga, é o custo de manter esse posto de trabalho aberto, mais uma evolução que tenha nesse valor, mais aqui o nosso alfa, que é a probabilidade da vaga passar a ser preenchida. Então aqui eu tinha, eu tinha a vaga ociosa, né, e ela passa a ser preenchida. Também aqui seria um ganho de capital aqui. Tranquilo? Isso aqui é tudo, perceba que é sempre ao longo de toda a existência das firmas aqui, dos trabalhadores. Tá? Bom, e aí, gente, outras 4 condições completam o modelo. Tá? Primeiro, a equação que descreve a evolução dos empregos, né, que é o E ponto aqui, que nada mais é do que a minha função de matching menos aqui a taxa que os empregos vão, os vínculos empregatícios terminam. Tá bem? Então basta substituir o meu M aqui com a suposição de retornos constantes, né, da Cobb-Douglas aqui dentro. Ele só suprimiu o K aqui, tá? O excedente de um trabalhador, de encontrar um pareamento, né, de passar a trabalhar, né, no lugar de continuar desempregado, é dado pela diferença de valor de estar empregado, pela a diferença de estar empregado com a de estar desempregado. A mesma coisa acontece do benefício da firma de ter um pareamento, né, que é a diferença entre o valor de ter a vaga preenchida e de ter a vaga ociosa. Bom, aí o que a gente faz, né? Chamamos a hipótese lá de barganha de Nash, onde o que acontece? Um percentual φ desse excedente aqui, né, desse ganho de estar trabalhando e não estar trabalhando, do excedente do trabalhador, fica com os trabalhadores e o excedente, o 1 menos φ, né, uma parcela 1 menos φ, do excedente das firmas fica com as firmas. Tá bem? Em equilíbrio esse negócio tem que ser igual, tá bem? Então o que a gente fica? Que o ganho de valor do indivíduo está trabalhando, né, em relação a estar desempregado, nada mais é do que essa proporção aqui, né, φ sobre 1 menos φ, do excedente que a firma tem de ter a sua vaga preenchida. Tá? As outras 2 condições, para fechar aqui, né, que o nível inicial de emprego, o E0, é dado e que as novas vagas podem ser criadas e eliminadas livremente. Tá bem? Isso aqui a gente já tinha falado, né? Então, o V de Vzinho aqui, ele é igual a 0, né? Então, a empresa pode destruir e criar a vaga livremente, mas agora, uma vez criada, ela tem aquele custo Czinho de manter a vaga aberta. Tranquilo? Bom, para a gente falar do nosso equilíbrio, o estado estacionário, né, o SS de steady state, né, a gente tem que ter o quê? Para variar, né, todas as variáveis evoluem, né, no tempo igual a 0. Né, a gente está no igual a 0 para demonstrar justamente o steady state. Além disso, a taxa aqui que os indivíduos são empregados e a taxa com a qual as vagas são preenchidas, elas são também constantes. Né? Steady state é isso, tudo é constante ao longo do tempo. Tá bem? Então, para a gente falar do nosso equilíbrio aqui, a gente vai enfatizar justamente a quantidade de empregados e o valor de uma vaga. Tá bem? Isso vai fazer sentido mais lá no final, no gráfico final. Tá? Então, primeiro passo, subtrai V de U, né? O valor do desemprego do valor de estar empregado, né? Supondo aqui que o V ponto é igual a 0, né? Ou seja, estamos em steady state. Então, aqui é matemática, né, gente? O R, V de E menos V de U, né? Exatamente a expressão que tem que ter, V de E menos V de U, faz o algebrismo, eu fico com essa expressão aqui.
De forma similar, fazendo a mesma coisa agora para as empresas, né? A diferença de ter a vaga preenchida e de ter a vaga ociosa, eu fico com essa expressão aqui. Substituindo a barganha de Nash, né? O que tinha na barganha de Nash? Eu tenho este valor aqui, né? A diferença de estar empregado e estar desempregado tem que ser igual a essa razão que multiplica exatamente a diferença, né? O excedente da firma de ter a vaga preenchida em relação a ter a vaga ficar ociosa. Tá bem? Então chego nessa expressão e o que eu quero saber, pasmem, é o bendito do salário. Né? Então a gente quer saber o nosso salário de equilíbrio. Então isola o salário, eu fico com essa expressão aqui. Para a gente entender o que esse negócio diz, né? O salário tem que ser igual ao B, que é o benefício de estar desempregado, mais alguma coisa aqui, né? Toda uma razão que multiplica a quantidade de produto menos esse benefício. Tá bem? Então, olha só para a gente entender melhor. Vamos considerar que o A é igual a alfa. Né? Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A e aqui eu tenho alfa. Tá bem? Então, quando A é igual a alfa, este φA vai cancelar com este φA aqui, né? E aí eu vou ter só A aqui. Só esse Azinho vai sobreviver. Então vai ficar A mais lambda mais R que corta com essa expressão de cima. Tá bem? Ou seja, eu vou ficar só com B mais Y menos B. Só que ele também está supondo que B é igual a zero, que φ é meio. Tá bem? Se o B é zero, esse cara é zero, esse cara é zero. E o φ aqui é meio. Vai sobreviver só o φ. Então o que acontece? Dada as questões de barganha, o salário tem que ser igual a metade do que é produzido na economia. Tá bem? Ou seja, metade ou a proporção φ do produto vai ficar com os trabalhadores. E a outra metade, 1 menos φ, vai ficar com as firmas. Tá bem? Essa que é a jogada da barganha aqui. Então o que acontece? O salário da minha economia vai ser maior quanto maior o A, quanto menor o alfa. Ainda o salário também vai ser maior quanto maior o B e maior o φ. Tá? Então, na dúvida desses aumentos aqui em relação ao salário, basta a gente fazer a derivada parcial aqui. Tá bem? Isso aí mostraria que, bom, a derivada de W em relação a B tem que ser positiva, de W em relação a φ tem que ser positiva, de W em relação a tem que ser positiva, mas de W em relação a alfa, ela é negativa. Tranquilo? Então é só o comportamento da função salário aqui. Bom, o que a gente quer enfatizar, né? Eu tinha falado, enfatizar o W e enfatizar também o valor de uma vaga. Então, a gente agora vai fazer, a gente vai usar lá o excedente, né, de valor para a firma de ter a vaga preenchida, substituir isso na minha funçãozinha do valor de ter uma vaga ociosa. Tá? Então, a gente tem aqui o valor, o RVV, joga o W aqui dentro, e aqui eu até fiz o passo a passo aqui para vocês pegarem de onde que isso aqui saiu. Isolei aqui, ó, cuida que eu fiz alfa e passei isso aqui junto, dividindo, né, para ficar só com Y menos W. Então é Y menos, isso aqui tudo é o salário. Bom, aí daqui em diante é matemática, né? Aqui eu faço o MMC, ó, que é Y vezes esse trambolho todo, menos B, que multiplica esse trambolho todo. Aí o legal é que simplifica bastante, né? Aí a gente acaba ficando que o valor de ter uma vaga, né, é menos C mais essa expressão aqui que multiplica 1 menos B. Tá bem? O que acontece aqui? Aqui dentro, na verdade, o A e o meu alfa, eles são endógenos, né? Esse alfa e aqui esse alfa, esse Azinho, ele na verdade são função de E, tá bem? Então o que a gente tem que fazer é expressar eles em termos do emprego, né? Que é justamente colocar eles em termos de E. Para tal, o que a gente faz? Lembra lá que o estado estacionário, a evolução do emprego, tem que ser igual a zero no tempo, tá? Aí eu tenho aqui a minha expressão lá para a evolução do emprego.
Então, como isso aqui é zero, a minha função de matching tem que ser igual à taxa, a função de pareamentos tem que ser igual à taxa com que os contratos vão terminando, né? Logo, o meu Azinho, que é M sobre U, a gente já definiu lá atrás, fica com essa cara aqui, né? AU, passou o U aqui multiplicando, né? AU é igual a M, sendo que o M é lambda E. Então eu fico com AU igual a lambda E. Como E mais U é igual a 1, lembra lá, a massa dos trabalhadores é igual a 1, então E e U são, na verdade, proporções, eu fico, cadê minha setinha? Eu fico, ó, U é 1 menos E igual a lambda E, então meu Azinho nada mais é do que lambda E dividido por 1 menos E. Tá bem? Já para expressar a vaga aliás, a taxa de preenchimento de vagas, né, ou seja, o meu alfa, o que eu tenho que fazer? De novo, partir do steady state, M é igual a lambda E. O M, por sua vez, aqui ó, é justamente chamando aqui a minha versão Cobb-Douglas, né, o retorno dos crescentes de escala. Então, primeiro, eu vou aqui, M é igual a lambda E, então eu vou obter o valor de V. Depois, como eu tenho aqui o meu alfa, eu só substituo o V tanto aqui quanto aqui embaixo. Tá? E aí eu chego na minha expressão do alfa em função do nível de emprego. Tá bem? Então aqui eu tenho a minha taxa de contratações, né, de encontro de empregos, é só em função do nível de emprego, e aqui eu tenho a taxa de preenchimento de vagas só em função, bom, além dos parâmetros do modelo, né, em função do nível de emprego. Tá bem? Para os nossos propósitos, A é crescente em E, tá? Lembra lá, derivada parcial, A é crescente em E o alfa ele vai ser decrescente em E, tá? Aqui, ó, lembrando que o lambda é menor que 1, tá? Porque, de novo, tem que tirar a derivada parcial aqui, mas fica multiplicando gama menos 1 sobre gama, né? Como gama é negativo, esse cara aqui que vai cair para frente, né, na derivada, ele vai ser negativo. É por isso que alfa é decrescente em E. Tranquilo? Bom, como a livre criação de vagas, né, a gente tem que o Vzinho aqui é igual a zero no steady state, também com base em todas as variáveis que a gente acabou de derivar aqui em função do equilíbrio. O que a gente tem? Essa bendita expressão aqui é o valor de uma vaga, tá bem? Isso aqui é igual a zero. Então o que vai acontecer? Quando o equilíbrio, né, quando eu tendo ao pleno emprego aqui, né, que E vai ser igual a 1, o que vai acontecer? O meu alfa, que é a taxa de preenchimento de vagas, vai ser igual a zero. Afinal de contas, se não tem desempregado, não tem preenchimento de vagas. Tá? E aí o que vai acontecer? O valor da vaga vai ser igual a menos C. No outro extremo, quando eu tenho total desemprego, o A vai ser igual a zero e o alfa vai tender ao infinito. E aí eu vou ficar que o valor de uma vaga vai ser dado por essa expressão aqui. Tá? O valor de uma vaga, então, ele pode ser melhor descrito como um gráfico, né, em função do nível de emprego. Que está aqui. Este é o valor máximo do valor de uma vaga, este é o valor mínimo. Né? Aqui eu tenho emprego total e aqui eu tenho ninguém está trabalhando. Tá bem? Então o valor da vaga é máximo, todo mundo quer trabalhar. Tá bem? Isso aqui, essa curva aqui, pessoal, tem um nome na economia que é curva de Belveridge, tá? O equilíbrio do nosso modelo é exatamente quando o valor da vaga é igual a zero, tá bem? Aí o que acontece? Quando o valor deste ponto até o 1, eu tenho a minha quantidade de desempregados, né? Que vai depender do que? Da taxa de preenchimento das vagas e da taxa de contratação aqui, de probabilidade dos desempregados encontrarem emprego. Ou, em outras palavras, o valor de uma vaga faz com que gere desemprego em função
da procura e do pareamento entre trabalhadores e postos de trabalho, tá bem? Então, olha lá, assim o meu modelo aqui de Job Search gerou desemprego mesmo em se tratando de equilíbrio. Tranquilo? Aí aqui uns detalhes, ó. Quando aumenta o produto, ó, o valor da vaga, ele evolui positivamente com o tamanho do produto, né? Então, quando aumenta o produto, o que acontece? Essa expressão desloca para cima, o que acontece? Então, reduz o desemprego, tá bem? Já quando eu aumento o benefício de estar desempregado, reduz o valor da vaga e aí eu aumento o desemprego. Tá certo, pessoal? Pegaram a ideia? Por que realmente é uma expressão, não é muito bonita, eu sei, mas é uma expressão que mostra que em equilíbrio, né, a gente tem, em função da procura e do search, do matching, né, do pareamento, desemprego em equilíbrio. Tá bem? Então, só para fechar, o modelo de search e matching oferece uma explicação clara para o desemprego, que é o resultado da busca contínua pelo pareamento entre trabalhadores e empregados. Né? O que acontece? Logo, muito do desemprego observado deve refletir o que se chama desemprego friccional, que é justamente essa busca. No mundo real, os mercados de trabalho são sim caracterizados por alta taxa de rotatividade ou alta taxa de turnover. Tá? Olha só o exemplo aqui dele, né? O setor manufatureiro dos Estados Unidos, mais de 3% dos trabalhadores deixam seu trabalho em um mês típico. Muito das trocas de empregos associadas a maiores salários, né? E principalmente quando se trata de trabalhadores jovens. Né? Então, recebe uma oferta maior de salário, vai migrando. Né? Estas estatísticas sugerem que uma proporção do desemprego é, em grande parte, resultado inevitável da dinâmica da economia e das complexidades do mercado de trabalho. Então, quer dizer, a gente realmente é um fenômeno empírico, né? Justamente a ocorrência do desemprego friccional. Tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí os modelos, né? Falar um pouco de desemprego, ver esses modelos de job search, a questão do salário eficiência também, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês são minhas cobaias aí nessa parte aí, essa questão do desemprego, né? E até dos modelos endógenos ali que eu não... foi uma mudança desse semestre. Depois eu queria saber de vocês o que vocês acharam, se conseguiram entender, tá difícil, socorro, tá bem? Aí a gente faz um encontro síncrono de fechamento da cadeira, tá? Um abração, pessoal. Qualquer coisa, prenda um grito aí. Bom, vamos entregar essas listas aí, tá certo? Um abraço, até mais.